qual é o interesse dos Estados Unidos na Venezuela ou qual é o interesse dos Estados Unidos na crise venezuelana. É interessante por quê? Porque a esquerda tem uma abordagem, o centro tem outra abordagem, e aqueles que seriam de centro-direita apresentariam praticamente como uma defesa da democracia e uma defesa da liberdade de mercado, a defesa de uma economia livre. O mais curioso seria tentar entender por qual razão aqueles que são à esquerda se apresentam e dizem que os Estados Unidos desejam de todas as formas conquistar a Venezuela ou interferir nos governos da América do Sul. Todos eles resumem a 2 pontos, na realidade 3 pontos. O primeiro deles, uns centralizam dizendo que o interesse norte-americano é o petróleo, outros dizem que o interesse norte-americano é a região como um todo, torná-la como uma espécie de feudo seu, é assim praticamente que quase todos apresentam, e o terceiro falam do imperialismo norte-americano. Essas 3 respostas, elas se concentram numa perspectiva de que a América Latina, ela se concentra como um campo de exploração da economia capitalista que tem os Estados Unidos como principal país, razão pela qual ele se apresenta como o grande império. É uma terminologia que é adotada há muitos anos. Praticamente isso é um desdobramento das teses do imperialismo como a fase superior do capitalismo, e logo, já que os Estados Unidos são um país capitalista mais desenvolvido, então, logicamente, esse mesmo imperialismo estaria voltado para tornar a América Latina como um campo fértil para sua exploração. Essas teses se desdobraram dentro da corrente marxista na teoria da dependência, que acabou culminando em alguns aspectos na teoria da dependência associada do ex-presidente da República do Brasil, o professor Fernando Henrique Cardoso, para o qual a dependência não se dava apenas porque o nosso capitalismo era dependente do capitalismo dos países centrais, no caso dos Estados Unidos, mas porque havia uma associação para a exploração das sociedades latino-americanas, em que a elite daqui se associava à elite dos países mais fortes para explorar os países, as sociedades e os povos dos países periféricos. Razão pela qual se garantiria a criação de uma grande classe média nesses países mais desenvolvidos, e esses países mais desenvolvidos, por terem uma grande classe média, teriam mais estabilidade, garantindo que aquelas elites econômicas de lá se mantivessem estáveis no poder. É uma tese que foi desenvolvida e que caiu como uma luva para a parte expressiva da esquerda latino-americana. Mais curioso ainda, porque dentro da tese do professor Fernando Henrique Cardoso existia um conceito chamado de anéis burocráticos. O que são os anéis burocráticos? Os anéis burocráticos são estruturas administrativas burocráticas que faziam a interface entre a elite econômica do país explorado com o governo ou com o Estado desse país que está sendo explorado pelo grande país capitalista, pelo qual as políticas públicas seriam direcionadas única e exclusivamente para os interesses dessas elites que estariam associadas às elites dos grandes países imperialistas. Essa base é a tese que era apresentada. Voltando à questão do porquê se diz qual é o interesse norte-americano. A esquerda tenta concentrar e dizer que nós precisamos ser explorados e o objetivo norte-americano é fazer a exploração da região. Praticamente se esquece ou se ignora a realidade da economia, a realidade da política, a realidade dos regimes democráticos, tal qual eles devem ser entendidos, porque democracia não é voto, democracia não é apenas a democracia econômica, tal qual parte da esquerda defende, dizendo que para haver democracia você tem que ter uma total inclusão social e democracia econômica, para depois você pensar em elementos da democracia política. Voltando à questão do porquê dos interesses norte-americanos. Da mesma forma que se diz que deseja-se a exploração, fala-se que o objetivo é o controle do petróleo. É curioso, por quê? Porque 9% das importações norte-americanas de petróleo são da Venezuela, mas a Venezuela exporta para os Estados Unidos algo em torno de 40% da sua produção. Ou seja, a Venezuela depende mais dos Estados Unidos que os Estados Unidos da Venezuela.
há vários outros elementos que poderiam corporificar tal prática ou tal dependência. E não ficaria circunscrito ao fato de que os venezuelanos têm petróleo que interessa aos norte-americanos e, apesar de ter as maiores jazidas do mundo, segundo é divulgado, por essa razão os norte-americanos precisam controlar essa região. Há outros fatores também que são apresentados que vão além da questão do petróleo. Para essa mesma esquerda, se alega que os elementos geopolíticos são significativos. E que elementos geopolíticos são esses? O fato de ter uma base aqui na América do Sul de um governo que seja contrapositor ao governo norte-americano. É interessante que isso só faz sentido se nós partirmos do pressuposto de que essa base ela está sendo construída e concretizada por um grande inimigo norte-americano, que não seria a Venezuela, porque a Venezuela não tem capacidade de se contrapor aos Estados Unidos diretamente. Isso é óbvio, tanto em termos militares, como em termos econômicos, como em termos populacionais, como em termos culturais. Não dá para se contrapor. Então teria que haver um grande inimigo. Não faz sentido você interpretar que este inimigo seria Rússia ou China, porque está na natureza desses dois países serem contrapostos aos norte-americanos. Isso só faria sentido se os dois países estivessem sendo isolados. Aí, nessa situação, nós teríamos obrigados a pensar da seguinte forma: talvez a questão do foco geopolítico ganha relevância a partir de falhas da política externa norte-americana, em querer isolar grandes atores internacionais ao ponto de eles desejarem ter uma base na América Latina, ou na América do Sul, ou na América Central. Aí haveria sentido. Começa a dar sentido essa hipótese a partir do momento em que você identifica uma Rússia sendo constrangida e uma China sendo constrangida. Mas aí já não seria por interesse desses dois países em quererem entrar aqui para se contrapor aos Estados Unidos. Porque seria a decorrência de uma falha da política externa norte-americana, que ao invés de trazer esses países para a cadeia produtiva globalizada e trazer esses países para o modelo ocidental de política, colocá-los na contramão da história ou colocá-los na periferia do sistema internacional. Talvez comece a fazer sentido o fato do polo geopolítico e de uma região geoestrategicamente relevante, mas por falhas na condução da política externa norte-americana. E não porque os norte-americanos já veem a Venezuela como um possível inimigo e por isso geopoliticamente é um país relevante. Geopoliticamente tornou-se relevante à medida que ocorreu um constrangimento a outras grandes potências que aí sim precisam atuar de uma forma estrategicamente bem posicionada e precisam ter bases. Talvez seja o que esteja ocorrendo agora. Mais uma questão. A Rússia e a China têm interesse em botar isso como uma base geopolítica? O que fica mais claro para todos neste momento, apesar de tudo ser possível, mas nós não vamos tratar de possibilidade, mas de probabilidade, apesar de tudo ser possível, o que fica mais claro é o fato de que tanto China quanto Rússia terem investimentos muito grandes na Venezuela e não poderem perder esses investimentos. Ninguém quer perder os ativos que tem, muito menos perder os investimentos e as dívidas que o governo venezuelano carrega com esses dois países. O que seria necessário, então, para que o novo governo se assumir, se mantiver, consiga ter mais apoio e garantir a queda do regime anterior, ele teria a negociar com esses dois países. Mais uma vez, como foi falado no vídeo anterior, é um trabalho de convencimento desses dois de que eles vão ter preservados não os seus interesses, mas os seus investimentos. E da mesma forma, teria que fazer uma negociação com os Estados Unidos para dizer, nós temos que preservar para garantir a queda do regime anterior. No entanto, não se sabe qual será o posicionamento norte-americano, o que nos traz de novo o interesse estadunidense. Há muito tempo, que desde que o Hugo Chávez assumiu o poder, esse é um ponto que precisa ser tratado. O Hugo Chávez percebeu, diante da sua perspectiva, de que para ele garantir à Venezuela um papel de destaque, o processo de integração da América Latina tinha que ser consolidado. O processo de integração
se corporificou, se baseou nas mesmas teses da dependência associada e nas teses do imperialismo como etapa superior do capitalismo. Ou seja, Hugo Chávez, quando criou a sua doutrina, ou quando desenvolveu a sua doutrina, pensou uma América integrada se opondo ao imperialismo norte-americano. Aí, nesse sentido, os norte-americanos não podem, em hipótese alguma, permitir o desenvolvimento desse regime, a sua permanência e a sua sobrevivência, porque pode se tornar uma espécie de nova Cuba, com a diferença que Cuba é uma ilha que produz basicamente charutos, algumas questões que são interessantes em economia, mas não tem a grandeza de uma matriz, de uma commodity como o petróleo. Nesse sentido, seria mais perigoso. É claro que para os norte-americanos, um regime como o bolivariano não é interessante, porque é uma contraposição imediata aos fundamentos e aos interesses dos Estados Unidos. No entanto, para os norte-americanos, não significa que aqueles 9% do petróleo que os Estados Unidos, do montante do petróleo que os Estados Unidos adquirem no mundo, não significa que eles não sobreviveriam se não tivesse Venezuela. O ponto mais importante para os Estados Unidos é não ter um regime que seja contraposto ao modelo norte-americano e, mais ainda, um regime que pensa numa integração da América Latina se contrapondo ao modelo norte-americano. O vento da história mudou, mas não se sabe por quanto tempo esse vento vai permanecer tal qual está neste momento, o que pode significar ocorrer um retrocesso, razão pela qual modelos que se contrapõem à ideia de liberdade, democracia e capitalismo, ou a ideia de uma economia livre, não podem proliferar. Os Estados Unidos estão fazendo interferências diretas. Essa pergunta acaba sendo até uma pergunta desnecessária, porque todos os países do mundo interferem direta ou indiretamente nas políticas dos seus países vizinhos ou nas políticas dos países que lhes são opositores e estejam distantes. É um dado natural da dança das relações internacionais e da valsa da política internacional. A questão é se financia ou não grupos armados, mas isso também todos os países do mundo, de alguma maneira, quando têm capacidade de projetar poder, assim o fazem. Se há dados que comprovam interferência direta dos Estados Unidos, não há, exceto por aqueles organismos norte-americanos, aquelas entidades norte-americanas que têm como fim patrocinar ou fazer investimentos na defesa e proliferação do modelo cultural. Mas isso também todos os demais países fazem, as grandes potências em especial. Basta que se veja os institutos culturais que você tem de países da Europa, da China, da Rússia, como tem dos Estados Unidos. Em síntese, para encerrar, o interesse norte-americano na Venezuela não se resume a petróleo, não se resume a querer tomar conta daquele território, não é isso. O interesse vai muito além. O interesse vai em não permitir focos de resistência a um modelo econômico e um modelo político que é o considerado o mais desenvolvido na modernidade, que é a liberal-democracia. Por essa razão, você tem uma base que permite associações econômicas e a possibilidade de uma pulverização, investimentos na indústria e principalmente a globalização da cadeia produtiva. Este é o ponto que diferencia as relações internacionais contemporâneas das relações internacionais do século XX, principalmente da primeiro e segundo terço do século XX. A globalização da cadeia produtiva, ela gerou uma nova forma de relacionamento entre os povos.